Estimados irmãos e irmãs, aqui presentes presencialmente nessa Santa Missa em nossa amada Paróquia Mãe Rainha, estimado que está ligado conosco nas mídias sociais, a nossa saudação e agradecido por você estar conosco. A liturgia do quarto domingo do tempo comum, ela reafirma algo irreversível, a decisão de Deus se oferecer a nós e acompanhar-nos em cada caminho de nossa história e nos oferecer vida e salvação. Deus nos oferece vida e salvação. A finalidade fundamental que a gente tem pelo livro do Deuteronômio, que são os catequistas desse livro, quando eles arrumam um texto e falam sobre a teologia desse livro, eles dizem: qual é o nosso objetivo? Levar o povo de Deus a um compromisso firme com a lei de Deus, porque eles estão retomando o compromisso que foi firmado no Monte Sinai, que é a celebração da aliança com Deus. Isso é um convite firme ao povo de Deus, no sentido de abraçar a aliança com Deus e viver fielmente os compromissos assumidos. Nós também precisamos, de vez em quando, retomar, refazer a nossa aliança, não é verdade? Tem que retomar, refazer, né? Comungar frequentemente, confessar, fazer as bodas, viu? Ah, mas as bodas, olha, tem gente que estava meio quebradinho no casamento, reafirmou a aliança com as bodas e a coisa melhorou, viu? Melhorou. Eu me lembro que eu presidi umas bodas e um senhorzinho muito simples disse: o senhor aceita novamente fulana? Ele disse: sim, se ela não brigar comigo, olha só. O velhinho colocou condição. Então, é importante a gente retomar, refazer. Às vezes as pessoas dizem assim: mas não, para que de novo? Escuta, para que você está comendo de novo? Tá ligado? Mas para de comer uns 15 dias para ver o que dá. Você fica diferente. Então é nesse sentido que nós vamos ver. A leitura vai nos trazer Moisés, que vai mostrar o que é um verdadeiro profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, que anuncia e denuncia. Não é só denunciar. Denunciar só é fácil, mas anunciar, e não assim, anunciar em nome de Deus. Que no Reino do Norte nós tínhamos o Deus Baal, que tinha os falsos profetas. Hoje nós temos muito falsa profecia, muita falsa notícia, não é? Chamam até de fake news. News é notícia, fake é falso. Viu antes? Então é isso que acontece. Fake news, falsa comunicação. E naquele tempo existiam os profetas do Deus Baal, um Deus falso, e que o profeta Elias, na sua fragilidade, mais ligado com Deus, domina e vence toda essa falsidade. Então é nesse sentido que a gente deve perceber quando que é falso e quando é verdadeiro. Em primeiro lugar, nós temos também a vocação de Moisés. Moisés é bem interessante. Ele diz: não foi Moisés que se candidatou para ser profeta. Não foi iniciativa dele. Não foi Moisés que conquistou pelas suas ações e pelas suas qualidades o direito de ser profeta, não. A iniciativa foi de Deus, que de forma gratuita o escolheu, chamou e enviou para a missão. Se Moisés foi designado para ser um sinal de Deus, foi porque Deus quis. A consagração de um profeta vai da ação gratuita de Deus. Os critérios não são nossos. Deus muitas vezes chama a gente e a gente diz assim: mas eu? Será que eu posso? Eu quase não sei nada. Uai, Deus não chama e capacita e envia? Sim.
Essa menina da Pascom disse: ai, mas eu não sei de nada, mas eu quero entrar. Pronto. Deus tocou o coração, está aí, ó, já monitorando a transmissão, fazendo tudo. É assim que vai. Quando a gente acolheu o pessoal o Ministério da Acolhida, chamou o pessoal, mas será que eu posso? Eu disse: você sabe dizer bom dia, dar um sorriso e dizer bem-vindo? Sei, então é você. É assim que funciona. Para de se esconder dizendo que você não sabe nada, que você não pode nada, a não ser que você não queira nada. Aí sim, quero nada, nada, nada. Então, se você não quer mais nada nesse mundo, liga para a primeira funerária que está por aí. Está na hora, né? Não é verdade? É por aí que vai. Em segundo lugar, Moisés disse sempre, testemunhou sempre as palavras de Deus. Nunca colocou a sua palavra. A mensagem não era a mensagem de Moisés, mas a mensagem de Deus. Não uma mensagem pessoal, mas um verdadeiro profeta que leva e testemunha fielmente Deus ao mundo. O que nós devemos fazer com as palavras do profeta? As palavras devem ser escutadas, acolhidas, porque são palavras de Deus. O próprio Deus pedirá contas quem fechar os ouvidos e o coração aos desafios e através dos profetas que ele apresentou ao mundo, como nós vimos na resposta do Salmo que nossa irmã cantou, não é? Como é que você vai praticar algo? Você tem que ouvir. Se alguém diz assim: vai buscar 2 lâmpadas na primeira loja da vila, e o cara não escutar bem, ele chega lá, quantas lâmpadas mesmo? 2. Se ele escutou bem, o que ele vai fazer? Ele entendeu. Se ele entendeu, ele vai conseguir comprar as 2 lâmpadas, que eu estou dando um exemplo. E traz, e o seu Eurico já coloca. É assim que funciona. Mas se você não escutar a voz dos profetas, que é a palavra de Deus apresentada, nada funciona, você não vai fazer nada. Para o evangelista de hoje, Marcos, ele vai apresentar o programa de Jesus. Jesus é o encontro dos homens para libertar tudo aquilo que rouba a vida. A libertação que Deus quer oferecer à humanidade está para acontecer, que é o reino de Deus instalado no mundo. Jesus, cumprindo o projeto libertador de Deus pela sua palavra, pela sua ação, renova e transforma homens livres, todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. E aquele homem que entrou gritando na sinagoga no sábado, ele certamente participava várias vezes, mas quem ele representa hoje para uma atualização dessa leitura? Olha só, ele representa todos os homens e mulheres de todas as épocas que são reféns de quê? Do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, do medo, da exploração, da exclusão, da injustiça, do ódio, da violência, do pecado. Ele representa essa humanidade que percorre um caminho à margem de Deus, fora das propostas de Deus, que apresentam valores passageiros, fáceis, eletrizantes, que são os anúncios, as comunicações dos falsos profetas. O homem que é dominado pelo espírito impuro não deve ter provavelmente ficado tranquilo. O que incomodava aquele homem? Ele era acostumado a ouvir os escribas. E eles falavam de um jeito mole que não servia para nada. Eu tenho nojo de você, vou vomitar você porque você não cheira e não fede, você não faz nada, diz a palavra. Não diz? Não quero você, faz mal. Mas aqui ele sentiu-se incomodado porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus anuncia e faz e anuncia.
Autoridade não quer dizer você ser uma pessoa opressora, violenta. Não, isso é autoritarismo. Autoridade é aquele que diz sim, que diz não, que é sensato, que pode até desagradar na hora, mas depois a pessoa vai pensar, eu acho que estava certo. Está entendendo? E aí eu quero conclamar os avós e as avós. Não fala, estou no fim da vida, eu não sirvo mais para nada. Não, você serve para muito. Vovô, vó, pessoa idosa, você tem uma missão muito grande. Por quê? Que você deve ensinar seus netinhos, suas netinhas. Ensinar não apenas costumes, receitas, que é bom também, mas ensinar o que é certo e o que é errado. Esse é fundamental. Eu sei que todo vovô e toda vovó estraga um pouco os netinhos, porque quer carinho, porque muitos filhos, casais novos, por necessidade, ou também às vezes por folga, né? A maioria por necessidade, deixa os netos, os filhos deles, com os vovôs e as vovós. O que pega o vovô e a vovó? O afeto. O netinho afetuoso, ele já vem correndo, vó, quero comer aquilo, a senhora tem, a avó se arrebenta e faz todas as vontades. E esse afeto prende a criança, o netinho ao vovô e a vovó, e aí o casal pode trabalhar que precisa ou então vai passear. Mas nesse contato que vocês têm com os netinhos, ensine o que é certo e o que é errado. O seu jeito que você viveu, isso não funciona. A meninada hoje tem até celular, tablet e tudo mais. Eles não querem ver televisão, sentar na frente da TV, isso é coisa do vovô. Ver o jogo do Santos. Não adianta. Mas eles querem que você diga, não, isto não é certo, isso está errado, isso é importante. E você tem essa autoridade. Assim como Jesus teve autoridade. Por que Jesus teve tanta autoridade? Porque ele falava da experiência de Jesus com o próprio Deus, palavra de Deus. E eu pergunto para nós, quando eu falo aqui, eu falo para nós, para mim também. Quando é que você sentiu uma experiência de Deus em sua vida? Pensa nisso. Agora tem gente que vai fazer assim, meu Deus, será? Ah não, eu sim. O outro vai dizer, mas o que é? Repito, quando foi que você sentiu uma experiência de Deus em sua vida? Deus agindo em você? Você que me acompanha, quando foi? Percebe? Então é importante a gente levar essa pergunta. Quando é que você sentiu que Deus agiu na tua vida, na tua família, no teu trabalho? Deixar essa questão para todos nós, para que a gente fique esperto, não fique adormecido com a palavra, mas como diz, ouvir, vivenciar a palavra e sentir, e ter a certeza e sentir a presença de Deus na nossa vida, na nossa família. Se você não sentiu ainda, aprofunde a oração, a Eucaristia. Se não sentiu, se inscreva no retiro. Faça um bom retiro paroquial, que está na hora. Se você já sentiu, muito que bem, lembra como foi. Se nós estivéssemos num círculo de reflexão, seria o momento que cada um diria o que aconteceu, né? Cada um diria o que pode ser. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,